Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Luísa. Eu sou professor Will. Bom, hoje a gente vai falar sobre o fenômeno luminoso, sobre a luz e o que esse fenômeno contribuiu para que a gente conseguisse evoluir o modelo atômico, não é, professor? Esse assunto é muito interessante, pessoal. Tô doido pra falar um monte de coisa. Professor, é bom contar com a sua ajuda, né? Porque o senhor tem muito conhecimento, muitos anos de experiência em aula de Química, então é bom a gente ouvir bem o senhor, né? Bom, professor, então, onde a gente encontra a luz, né? Primeiro no sol, né? Então você abre a janela, vê aquele sol bonito, né? Que ilumina tudo e faz a gente aquece o nosso planeta. Esse sol tá bonito mesmo, professora. Gostei. Né, professor? Você tá precisando pegar um solzinho, né? Que tá meio branquinho. Tá, tá bom. Então assim, aí depois a gente chega à noite, vê as estrelas, vê o céu, vê aquela coisa bonita, vê a lua. A gente encontra quando apaga tudo, né? A gente usa as lâmpadas. A gente acende a luz, né? Pra poder enxergar as coisas. Isso. E às vezes você vai pra balada. Você vai pra aquele rolê? Assim, eu aprendi, professora. Professor, o pessoal vai pro rolê e lá encontra aqueles letreiros de boate, uma luz, né, colorida. E o que mais que a gente encontra a luz? A gente encontra também a luz nos nossos dispositivos, né? Você vê aquela luz. De onde é que veio aquela luz, né? Por que aquela luz do computador tá mudando de cor? Eu vejo imagens, eu vejo pessoas, tudo isso é luz, né? Tá refletindo a luz. E aí, gente, vamos parar um pouquinho para pensar no que é a luz. Isso, pense um pouco. A luz do sol, por exemplo. O que é que faz aquele brilho solar? Você já pensou o que é isso? E por que será que assim, o sol tem uma cor, as estrelas têm outra? Por que tem luzes de cores diferentes, né? Bom, então quando você olha também para o céu e chega no final do ano, você vê aqueles fogos de artifício, aquelas luzes coloridas no céu. Imagina. É isso mesmo. Aquela luz assim, vai dar um sustão assim. Pá! Tá! Tá! Professor, toma cuidado que foi minha, me acertou. Desculpa. A gente tá meio nervoso, assim, se preparando para dar uma aula super legal para vocês. Essa aula é muito boa. Eu inclusive trouxe algo pra vocês. Professor, o que você trouxe para nossa aula de novidade? Eu trouxe meu globo de plasma. Gente, vocês já viram um globo de plasma? O professor trouxe, tem na casa dele há muitos anos, né, professor? Quando eu fui, viajei, eu comprei, eu gosto de comprar essas coisas que eu sempre vou trazer para as nossas aulas, tá? Ótimo. Olha só, gente, eu vou ligar aqui o globo de plasma, tá vendo? Ele tá desligado. Agora vamos ligar aqui. Olha só. O professor pode colocar o nariz? Bom, gente, olha só. A gente coloca o dedo, faz até um barulhinho, tá vendo? Olha só que legal. Hoje a gente vai explicar um pouco desse globo de plasma e do fenômeno luminoso. Então, a luz, gente, desde a antiguidade já sabia que a luz podia ser decomposta, né? Então, com a decomposição da luz, a gente conseguia ver o arco-íris, né? A luz do sol, ela se divide, né, pelas gotículas de água e aí a gente consegue ver a luz. Essa decomposição já era observada há muitos anos. Você pode observar essa decomposição da luz, por exemplo, às vezes você vê uma gota de óleo no chão, aí você vê aquele arco-íris no óleo, né? Ou então você pode ver aqui num CD, observe, quando bate a luz, aparece um conjunto de cores que a gente vai chamar de espectro luminoso. Luminoso que quando bate na frequência que a gente consegue enxergar, a gente chama de espectro luminoso, tá? E aí o que acontece, gente? Cada elemento ele vai emitir uma coloração, né? Então, se esse globo de plasma, por exemplo, quando você coloca um gás aqui dentro, o que acontece?
esse gás ele vai emitir uma luz numa frequência. Isso é um fenômeno luminoso observado pelos elementos. É, eu acho importante a gente voltar um pouquinho no tempo para explicar os conceitos de luz, né? Como é que as pessoas entendiam a luz. Isso, então a gente pode começar com Isaac Newton, né? Então Isaac Newton ele observava a luz e ele dizia que aquela luz ela era formada por pequenos corpos, né? Como se fosse, se a gente conseguisse expandir a luz, ali você via pequenos pacotinhos de luz, né? Aqueles corpos pequenos, minúsculos seriam conjunto de luz para formar a luz que a gente tem. E também outros cientistas acreditavam que não era assim pequenos corpos, mas que a luz era uma onda. Mas mais para frente imaginava-se também, Maxwell, ele dizia que a luz ela tinha um comportamento em que alterava o campo elétrico e o campo magnético. Então ele começou a chamar essas ondas de ondas eletromagnéticas, porque elas provocavam alteração nos dois campos. E depois, um pouco mais para frente, o Max Planck, ele começou ele criou um modelo para explicar a natureza da luz, a partir de outras observações que não era possível explicar a partir do que já se conhecia sobre a luz, a partir desses outros modelos. Ou então que Max Planck ele propôs um modelo. Presta atenção nesse modelo, que vai ser importante para a gente entender o modelo de Bohr. O que o Max Planck falava? Ele dizia que a luz não era contínua, né? Não era como achava, era uma luz contínua, não. Ela era formada por pacotinhos. E isso lembra o quê? O que Isaac Newton já falava. Né? Então, ali existia pacotinhos de luz, pacotinhos discretos de luz. Né? Então, e que esse valor era fixo. Né? Então, ele chamou esses pacotinhos de luz de fóton. Tá bom? Então, a luz era quantizada, né? Você tinha pequenos pacotinhos de luz. Então, quando você tem o espectro dos elementos, o que ele vai te dizer? Ele vai apresentar para cada elemento um conjunto de luz. Né? Então, a luz do Sol, quando você passa por um prisma, o que acontece? Ela se divide. Né? Então, a luz branca ela é o conjunto de todas as luzes, né, para formar aquela coloração branca. Então, quando você pega a luz de um elemento, e aí se você pode colocar num prisma a luz desse elemento e ver que é um conjunto de luzes. Então, é como se aquele elemento ele fosse feito de um conjunto de luzes. E o que acontece? Cada elemento tem um conjunto próprio. Sabe aquele código de barra? Sabe, professor, que tem no supermercado? Sei, aquele cheio de tirinhas, né? E o que isso tem a ver? É assim, fazendo uma analogia, é como se cada elemento emitisse um conjunto de cores que desse aquele conjunto de linhas, né? E aí o que acontece? É como se fosse a identidade, é como se marcasse aquele elemento. Só aquele elemento emite aquela sequência de cores. Ah, muito bom, entendi. E aí esses elementos, a partir desse espectro de cores, você consegue determinar que elemento que é. Por exemplo, você tem uma estrela que tem uma luz vermelha, né? Você tem aquela luz. Se você ampliar, se você trazer para a gente aquela luz e você dividir, colocar no prisma aquela luz, e você vai observar que aquela luz é formada por um conjunto de outras luzes, né? E se você conseguir uma sequência de coloração que equivale a um dos elementos que a gente já conhece, você pode dizer que tem aquele elemento naquela luz, entendeu? Isso é muito interessante. Então você não precisa ir lá na estrela para saber o que tem dentro dela. A partir do espectro é possível saber o que tem na estrela. Bom, para explicar um pouquinho melhor sobre o espectro luminoso e sobre a nova teoria atômica que eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o quadro. Bom, pessoal, vou explicar aqui para vocês como que funciona o espectroscópio ou o espectógrafo. É assim, ó, você tem aqui um tubo, né? E aí você vai colocar um gás aqui dentro, igual eu mostrei aqui no globo de plasma, tá? Então você vai colocar aqui um gás que vai emitir uma coloração. Vamos colocar parecido com essa luz que apareceu aqui no globo de plasma, tá bom? Então, olha só. Vou pegar aqui um spray e vou preencher com essa luz. Tá vendo? Então, aqui é como se eu estivesse aqui acendendo o gás que tá aqui dentro, tá? E aí, o que acontece? A gente vai pegar essa luz aqui
E aí a gente vai colocar aqui uma lente que ela vai focar essa luz, tá bom? Então, olha só, aí eu tenho essa luz aqui colorida, tá vendo? E se você colocar essa luz aqui num prisma, vamos fazer aqui um prisma, o que vai acontecer com essa luz? Ela vai se decompor. Então, ela vem aqui e ela vai se dividir em outras cores, né? Então, eu vou colocar aqui cores mais frias, já que era um roxo. Então, vou colocar aqui. O prisma, ele consegue decompor a luz, tá bom? Então, o CD, esse DVD que eu mostrei pra vocês, as gotículas de água, até a televisão que vocês têm em casa, podem decompor a luz, né? Então, ela vai dividir essa luz. E aqui eu posso captar essa radiação. Pronto, tá vendo que essa luz aqui, ela se decompôs nessas outras cores, tá vendo? Então, para cada elemento você tem uma sequência de cores. Esse modelo atômico não era suficiente para explicar por que os elementos emitiam esses conjuntos de cores, né? E aí o Bohr, ele explicou o seguinte, que esse elemento, ele possui uma eletrosfera que ela possui níveis de energia, não era um nível só, né? Então, apresentava níveis de energia. Então, ele criou nessa eletrosfera vários níveis de energia. Então, eu vou copiar esse modelo de Rutherford. Tá vendo? E ele colocou dentro desse átomo vários níveis de energia. Então é como se os elétrons eles ficassem orbitando em níveis, né? E quando um elétron recebe energia, ele pode saltar de um nível para o outro. E esse nível ele é quantizado. O que isso quer dizer? Não é uma energia qualquer, é uma energia fixa, é um pacote de energia determinado para fazer com que um elétron se movimente de uma eletrosfera para a outra. Então, aqui, ó. Então, olha, gente, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença de um espectro contínuo e de um espectro descontínuo, tá bom? Peraí. Bom, gente, então aqui, ó, segundo esse modelo aqui, a gente poderia imaginar que a luz como algo contínuo, né? Não tinha um motivo para explicar o comportamento dos espectros dos elementos. Por que tinha esses conjuntos de cores diferentes, né? Então, assim, a partir do modelo atômico de Rutherford-Bohr, a gente conseguia entender um modelo que dava para entender por que os elementos liberavam luzes com colorações diferentes, né? Cada elemento liberava um conjunto de cores diferentes. Então, por exemplo, desse elemento que eu desenhei aqui primeiro, então você tinha esse conjunto aqui de luzes, tá? Eu vou pintar eu vou desenhar esse mesmo espectro que eu fiz aqui em cima desse elemento, tá vendo? Ó, uma corzinha rosa, outra azul escuro, azul claro, tá vendo? Como se fosse um código de barras, tá? E aí ele falava o seguinte, que esse elemento, aqui a eletrosfera era dividida em níveis e que os elétrons ficavam saltando de uma órbita a outra, né? Então, quando um elétron recebia energia, eu vou desenhar aqui um elétron, né? Então, o que acontecia? O elétron, ao receber energia, ele saltava de uma órbita para outra, tá vendo? Ele recebeu energia e ele precisa receber uma quantidade quantizada de energia, uma quantidade exata, como se fosse assim, um pacote de energia conhecido. Sem ele, ele não conseguiria saltar, sabe? Como ele precisasse de uma quantidade exata de energia para pular de um degrau para outro. E aí, quando ele retornava, ele estava no estado excitado, né? E ele voltava para o seu estado fundamental. Ao voltar para o seu estado fundamental, né? Ele saiu daqui. Pronto. Ao voltar ao seu estado normal, ele liberava essa energia que ele recebeu na forma de luz.
né? Então aqui saiu uma luz, tá vendo? Recebia e ele voltava para o seu estado fundamental e nesse retorno ele liberava uma energia na forma de luz. Então, como você tinha várias camadas, é por isso que você tinha várias cores aqui sendo emitidas, entendeu? Cada camada aqui correspondia a uma quantidade de radiação numa determinada frequência, e então você tinha um conjunto de luzes sendo emitida pelo átomo, entende? Então, por isso que aparecia o espectro. E sempre essa luz era quantizada, era um pacote de energia, que aí a gente relaciona com os estudos de Max Planck. Esse é o modelo de Rutherford-Bohr, é um modelo em que existe um núcleo e uma eletrosfera, e você tem os níveis de energia aqui, esses elétrons vão saltando de um lado para o outro. O átomo normalmente está no estado fundamental, que é o de menor energia. Ao receber energia, os elétrons saltam, vão para camadas mais energéticas, ficam um tempo lá, mas é um estado muito instável, então o elétron acaba retornando para o seu estado fundamental, liberando energia na forma de luz. Então, é o que acontece aqui no globo de plasma. No globo de plasma você tem um gás, e aquele gás, o que acontece? Os elétrons que estão ali são excitados, eles recebem energia, né, que veio da eletricidade, e aí acontece um salto. Eles por um tempo ficam ali, mas aí rapidamente retornam ao seu estado fundamental, liberando energia na forma de luz, que é o que a gente vê. E é isso que a gente vê nos fogos de artifício, gente. Quando você vê aquelas luzes dos fogos de artifício, são elementos que estão sendo excitados, que os elétrons vão pulando as camadas e retornando, liberando energia na forma de luz. Né? Então, quando você vê a luz das estrelas, você também tem os elementos que estão ali daquela estrela, os elétrons estão sendo excitados e voltando para o seu estado fundamental, liberando energia na forma de luz. Esse é o modelo atômico de Rutherford-Bohr.